o índice de câncer no Brasil? Vocês deram uma pesquisada? Ninguém pesquisou sobre? Hein, gente? Ninguém pesquisou sobre os Bom dia, dados professora. epidemiológicos? Bom dia, Dani. Bom dia, professora. Bom dia, amor. Vocês estão visualizando a aula aí? Sim. Tá, então hoje a Sim. gente vai falar um pouquinho sobre a propedêutica oncológica, ou seja, vocês vão ver os fatores intrínsecos, os fatores extrínsecos que podem estar levando a esse paciente a desenvolver o câncer. Vocês aprenderam na última aula como que o câncer, como que funciona o processo de oncogênese, né? Então, a maioria das pessoas, nós produzimos células que sofrem mutação no gene. E o nosso organismo, se ele estiver saudável, ele deve fazer uma apoptose dessa célula que sofre essa mutação. Caso essa célula ela continue recebendo estímulos para que ela se multiplique, o paciente ele vai desenvolver um câncer. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses fatores que podem influenciar no desenvolvimento do processo de oncogênese. Então, a gente pergunta, prevenir o câncer é possível, né? Então, 40% das mortes não é do desenvolvimento do câncer, tá? Então, 40% de morte por câncer poderiam ser evitadas. Então, eu já compartilhei com vocês algumas situações em que o câncer, o desenvolvimento do câncer, ele é muito mais pelo hábito de vida do paciente do que por situações hereditárias, né? Por hereditariedade. Óbvio que a hereditariedade, a etnia, a raça vai influenciar em alguns cânceres, mas a qualidade de vida desse paciente vai ter uma influência muito maior no processo de desenvolvimento dessas células. E a prevenção, ela é o componente essencial de todos os planos de controle de câncer. Por isso que hoje nós temos muitas políticas de saúde voltada para a prevenção e para o controle do desenvolvimento do câncer. Oi? Quem falou? Tá. Então, a gente vê aí o outubro rosa, o novembro azul, né? O outubro rosa não é só o câncer de mama, mas o câncer de útero, o câncer de colo. Novembro azul, a gente vê aí o câncer de pênis, câncer de próstata. Então, o objetivo maior é a gente ter o controle, é fazer com que esses pacientes eles façam os exames de rotina para que haja uma prevenção maior do desenvolvimento do câncer. Então, uma vez que o câncer é uma doença cujo processo tem início com um dano a um gene ou a um grupo de genes de uma célula e progride quando os mecanismos do sistema imunológico de reparação ou destruição celular falham, a pergunta que cabe então é: quais fatores podem contribuir para o desenvolvimento do câncer? Então, foi o que eu acabei de explicar. Se tem algum dano genético em determinada célula, né, e ela continua a progredir, o teu organismo não tem a capacidade de fazer uma apoptose dessa célula que sofreu um dano genético, como que eu poderia aí contribuir para a prevenção desse câncer? A gente vai ver agora. Então, a prevenção do câncer refere-se a um conjunto de medidas para reduzir ou evitar a exposição a fatores que possam aí aumentar a possibilidade de um indivíduo de desenvolver uma determinada doença ou sofrer determinado agravo.
agravo, né? Comumente chamamos aí de fatores de risco. Vocês vão ver que a gente tem os fatores de risco intrínseco e os fatores de risco extrínseco. Qual é a diferença do fator de risco intrínseco para o extrínseco? O próprio nome diz. Qual é a diferença, gente? O ambiente físico, ele é extrínseco ou ele é intrínseco? Extrínseco. Extrínseco. A herança genética, ela é intrínseca ou ela é extrínseca? Intrínseca. Isso. Então, obrigada, Maria. Então, a extrínseca é um fator de risco que vem de fora para dentro do teu organismo. E o fator intrínseco é de dentro. É um fator, uma alteração que o teu organismo mesmo te oferece, acaba gerando um fator de risco maior, como a herança genética. A idade, comportamentos ou costumes próprios de um determinado ambiente social e cultural, isso daí também é extrínseco. Maria, aproveitando o gancho da tua fala, lê para mim esse slide, por favor. O risco de câncer em uma determinada população depende das condições sociais, ambientais, políticas e econômicas que a rodeiam, bem como das características biológicas dos indivíduos que a compõem. Essa compreensão é essencial na definição de investimentos em pesquisas de avaliação de risco e em ações efetivas de prevenção. E aí é quando a gente atua na primeira fase, na prevenção, antes do paciente adquirir um câncer, o fisioterapeuta ele já está atuando, ou seja, direto nos programas e nas políticas de saúde pública. Então, a gente vai levar a informação para que essa população possa multiplicar essas informações que possam prevenir ou até mesmo combater de forma, de maneira precoce, o tratamento oncológico, tá? Fazer com que esse paciente busque com mais frequência um médico especialista para que ele possa fazer os exames de rotina e assim descobrir no início ainda a formação do câncer. Existem pacientes que são de fatores de risco e eles não têm ideia, né, e não procuram um médico. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, a gente precisa estar sensibilizando esses pacientes quanto à importância de buscar um profissional da área para que eles possam descobrir ou prevenir um possível desenvolvimento do câncer. Quando vocês quiserem falar, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Jaiolana, lê esse slide para mim, por favor. Mesmo se considerarmos que o conhecimento do mecanismo causal dos diversos tipos de câncer não seja completo, na prática, do ponto de vista da saúde pública, a identificação de apenas um componente pode ser suficiente para grandes avanços na prevenção e a partir da escolha de medidas preventivas. Em algumas ocasiões, por precaução, poderíamos tomar atitudes em favor da proteção da saúde da população, até mesmo antes de qualquer componente do mecanismo causal seja descoberto. Então, foi o que eu acabei de falar, a importância da gente promover qualidade de vida para essa população. Quando a gente promove a qualidade de vida, quando a gente sensibiliza um paciente em relação aos hábitos de vida saudável, a quais os alimentos que podem levar ao desenvolvimento de câncer de mama, câncer de estômago, câncer de próstata, a importância da ingestão de água, a importância da atividade física, da redução do estresse, a gente está promovendo saúde, prevenindo assim a doença, prevenindo o câncer, prevenindo que esse câncer possa se desenvolver nesse paciente, dando a continuidade na saúde desse paciente, dando uma continuidade, uma integralidade do serviço de saúde para aquele paciente que precisa. Então, em contrapartida aos fatores de risco, há fatores que dão ao organismo a capacidade de se proteger contra determinada doença,
que é exatamente o que eu acabei de falar. É a proteção daquela população através da promoção da saúde, tá? Daí serem chamados de fatores de proteção. São fatores de proteção, por exemplo, o consumo de frutas, legumes, verduras, a água, a pouca ingestão de açúcar, de sal, a atividade física, a meditação, a leitura, qualquer atividade que vá promover um bem-estar para esse paciente, protegendo ele contra esses fatores de risco. Vocês estão entendendo? Eu estou falando devagar, aula simples e que é importante que vocês tenham em mente. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é tão simples essas informações, são informações tão básicas, mas que às vezes, gente, a gente não está atenta para elas. Uma informação pequena para a gente pode se tornar gigantesca para um paciente. Vocês estão entendendo? Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. Está tudo ok? Tá tudo ok, professora. Sim. Beleza. Então, o estudo dos fatores de risco e de proteção, isolados ou combinados. Quando eu digo isolado, é quando tem um único fator de risco. Combinado é quando esse paciente ele se expõe a vários outros fatores de risco, intrínsecos e extrínsecos. Então, esses fatores de risco e de proteção têm permitido aí estabelecer relações de causa e efeito com determinados tipos de câncer. Porém, 3 aspectos devem ser enfatizados que a gente já vai ver. Lembrando aqui, gente, que os fatores externos, ou seja, os extrínsecos, eles são responsáveis por 80% a 90% das causas de câncer no mundo, tá? Enquanto os internos, de 10% a 20%. Então, vejam o quanto de câncer poderia ser prevenido no mundo inteiro. Então, nem sempre a relação entre a exposição a um ou mais fatores de risco e o desenvolvimento de uma doença é reconhecido facilmente, especialmente quando se presume que a relação se dê com comportamentos sociais comuns, como a alimentação, por exemplo. Então, se toda a tua família come enlatado, come comidas industrializadas, eles podem desenvolver um câncer de estômago. Isso não quer dizer que eles têm o gene. Eles têm já as células hereditárias de mutação genética para desenvolver um câncer, mas na verdade eles estão se expondo ao mesmo fator de risco. Todo mundo da família tem câncer, vai ter câncer de pulmão, desenvolve o câncer de pulmão. 2 são fumantes ativos, o restante é todo fumante passivo. Todos eles estão expostos ao fator de risco, que no caso é a nicotina. Nas doenças crônicas, como o câncer, as primeiras manifestações podem... Oi? Dani, quer falar? Não, professora, desculpa. Nas doenças crônicas, como o câncer, as primeiras manifestações podem surgir após muitos anos de uma única exposição, por exemplo, radiações ionizantes ou exposições contínuas, radiação solar, tabagismo, que são exemplos. E aí são os fatores de riscos que vão predispor esse paciente a desenvolver o câncer. Por isso é importante considerar o conceito de período de latência. Então, o período de latência é quando a pessoa está fumando anos. Ela fuma durante anos e ela vai no pneumologista, o pulmão dela está de boa, está tranquilo. Na verdade, ela está vivendo um período de latência. Aquelas células estão no período de latência. E aí, do nada, quando ela estalar os dedos, o câncer já está numa fase muito avançada. Porque aquelas células estavam num período de latência. Então, é muito importante a gente considerar isso. A pessoa fala assim, eu fumo toda a minha vida, meu pulmão está limpo. É importante a gente falar para eles que existe esse período de latência. Quem nunca escutou isso de um paciente fumante ou de um paciente alcoólatra dizendo que o fígado está tudo ok? Na verdade, a gente precisa orientá-los em relação a que ele pode ter essas células cancerígenas, mas que elas estão nesse período de descanso, nesse período de latência. Professora? Oi, Maria. A senhora tocou nesse ponto e até falou da minha avó que ela é fumante. Uhum. E aí, sempre que ela bate o raio-x, o pulmão dela tudo limpo. Sabe? Exatamente. Tudo.
Então, ela pode estar num período de latência, assim como ela pode também não estar. Mas é difícil um paciente que se expõe à nicotina por 20 anos, 25 anos, e não ter nenhum problema no pulmão, tá? No mínimo aí um enfisema pulmonar, né? Certo. Mas não desenvolver nada, gente, é muito, muito, muito difícil. A mesma coisa de um paciente alcoólatra não desenvolver nenhuma patologia, uma neuropatia periférica, uma diabetes, uma cirrose. Então, a gente precisa orientar esse paciente em relação a esse período de latência dessas doenças crônicas. Então, as causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, né? Estando sempre ambas interrelacionadas. Paulo, lê para mim as causas externas. Paulo Cairo. Tá. Causas externas. Substâncias químicas e radiação, vírus e fatores comportamentais estão relacionados ao meio ambiente, ou seja, constituem os fatores de risco ambientais. De todos os casos de câncer, 80% a 90% estão associados a fatores ambientais. Exato. Então, dando exemplo, substâncias químicas, droga, bebida, própria alimentação, remédios, irradiação ultravioleta, raio-x, vírus. Me deem um exemplo de um vírus, só quero um exemplo de um vírus que pode desenvolver câncer no paciente. Alguém sabe? Não? HIV, professora? Na verdade, o HIV, ele deixa a pessoa com a resistência muito baixa, né? Mas no caso, se a gente for falar em DST, em doença sexualmente transmissível, a gente tem aí o papilomavírus, que pode, o HPV, que é o papilomavírus, que pode desenvolver o câncer de colo de útero. Outro que a gente tem, qual é aquela bactériazinha que se instala no estômago quando a pessoa tem uma alimentação muito ruim? H. pylori. H. pylori. A H. pylori, se não tratada, pode desenvolver também um câncer de estômago, tá? Então, a gente precisa de todos esses cuidados, identificar os fatores externos que nós estamos expostos para poder a gente fazer essa prevenção. Fatores, por exemplo, comportamentais, a gente tem aí o estresse, a ansiedade, estão relacionados, então, ao meio ambiente. Então, os fatores externos, eles vão ser todos que estão relacionados aí à parte externa do nosso organismo. E como eu já falei, eles estão associados a 80% a 90% dos cânceres no mundo inteiro. Patrícia, lê para mim esse slide, por favor. Causas externas? Que a gente acabou de ler, mas a gente vai dar os exemplos. Cigarro. Tudo bem. Cigarro, câncer de pulmão, bebidas alcoólicas, câncer de boca, orofaringe e laringe, esôfago e fígado. Sol, câncer de pele, alguns vírus, câncer de colo do útero e câncer de fígado. Irradiação, a incidência e a mortalidade por câncer nos habitantes das cidades de Hiroshima e Nagasaki após a explosão da bomba atômica no fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, ainda hoje são muito altas. Exatamente. Então, só para deixar claro para vocês que as causas externas é tudo que está relacionado ao meio ambiente. Muito obrigada, amor. E aqui os exemplos em relação à foto. Câncer de boca, não é só o cigarro que causa câncer de boca. A bebida alcoólica, ela é um dos fatores externos que mais estimulam a produção do câncer de boca. O câncer de pele, câncer de colo de útero, câncer de pulmão, são exemplos de cânceres que poderiam ter sido prevenidos porque eles são desenvolvidos a partir das causas externas, dos fatores de risco externo. Eduardo Alencar, lê para mim, por favor.
Dani, lê para mim, por favor. Causas externas. O envelhecimento natural do ser humano traz mudanças nas células, que aumentam a sua sustentabilidade e transformação maligna. Isso, somado ao fato de as células das pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para câncer, explica, em parte, o porquê de o câncer ser mais frequentemente nessa fase da vida. Tá? Então, se um dia perguntarem para vocês se de fato as pessoas idosas elas têm uma probabilidade maior de desenvolver um câncer, é verdade, porque essas células elas se expuseram a um tempo maior desses fatores de risco. Então, a probabilidade de desenvolverem um câncer é muito maior, tá? E como eu acabei de falar, pode ser explicado pela essa exposição num tempo, numa durabilidade bem maior do que de uma pessoa jovem. Rafael, lê para mim as causas internas, por favor. Valéria, lê para mim, por favor. Gente, o povo só coloca, eles não estão assistindo a minha aula, não? Deixa eu ler, professora. Posso ler, Pode professora? Lê. Eu, professora. Lê, Isabel. A Rose, pode ler, Rose, aí na próxima a Isabelle. Tá bom. Causas internas. Deixa eu só desligar a televisão, só um momento. Peraí. Desliguei. Vamos lá. Causas internas. Todos estão escutando? Sim. Ok. Causas internas. As causas internas, como os hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas são, na maioria das vezes, geneticamente predeterminadas e estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Então, como a gente viu, são combinadas os fatores intrínsecos com os fatores extrínsecos, né? As causas internas com as causas externas, na maioria das vezes, elas podem ser combinadas. Então, o paciente que já tem uma condição imunológica para mutação genética e não consegue combater aquela célula que sofreu essa mutação dessas causas externas, ou até mesmo de hormônios, que é uma causa interna, ela acaba desenvolvendo câncer com uma maior probabilidade, tá? Isabela, agora lê para mim, por favor. Causas internas. Apesar de o fator genético exercer um importante papel na formação dos tumores, são raros os casos de câncer que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos. Alguns tipos de câncer, como por exemplo os cânceres de mama, estômago e intestino, parecem ter uma forte componente familiar, embora não se possa afastar a hipótese de exposição dos membros da família a uma causa comum. Tá? Então, não é porque todos da família tiveram que essas pessoas também vão ter. O fator hereditário pesa, mas a gente não pode excluir a possibilidade de todos os componentes da família estarem sendo expostos ao mesmo fator de risco. Adão, lê para mim. Gente, quem é Adão? Mostra a foto aí, por favor. Ele é novo, professora. Ah, tá. Bom dia, Adão. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Você pode ler esse slide para mim, por favor? Sim. Você veio de que... Peraí. Deixa eu pausar aqui. Pode ler. Causas internas. Existem ainda alguns fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais susceptíveis à ação dos agentes cancerígenos ambientais. Isso parece explicar por que algumas delas desenvolvem câncer e outras não, quando expostas a um mesmo cancerígeno. Carcinógeno. Isso. Então, foi o que nós acabamos de explicar no slide anterior. Algumas pessoas, elas têm alguns fatores genéticos em que elas não conseguem combater
aquela mutação genética quando exposta a um determinado fator de risco. E aí ela vai desenvolver o câncer com uma maior facilidade, ela vai ter uma probabilidade maior de desenvolver esse câncer. Ana Carla, lê para mim, baby, por favor. As causas externas e internas podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células normais. O surgimento do câncer depende da intensidade e da duração da exposição das células aos agentes causadores de câncer. Por exemplo, o risco de uma pessoa desenvolver câncer de pulmão é diretamente proporcional ao número de cigarros fumados por dia e ao número de anos que ela vem fumando. Exatamente. Então, uma pessoa que fuma 1, 2 carteiras de cigarro por dia durante 10 anos tem uma probabilidade maior do que uma pessoa que fuma 1 cigarro por dia durante 15, 20 anos, tá? Então, o contato que você tem com o fator de risco vai ser diretamente proporcional ao risco que você vai ter de desenvolver esse câncer. Eu acho que está bem claro isso daí. Professora? Oi, Beli. Professora, a aluna Menina, ela mandou avisar que o telefone dela descarregou. Nisso ela está assistindo pelo telefone do namorado dela, só que o microfone dele não funciona. Aí ela mandou avisar. Tá ótimo. Eu pensei que ela que tinha me mandado aqui uma mensagem, mas não é. É de uma loja que está escrito Mel. Então, aqui as principais causas de câncer, tá? Isso daí é uma fonte antiga, então eu vou passar. Eu quero que vocês me tragam na próxima aula, que eu pedi para vocês me apresentarem hoje. Então, vocês vão trazer na próxima aula. Então, existem fatores de risco para o câncer, né? Que podem ser classificados segundo a possibilidade de modificação em fatores de riscos modificáveis e fatores de riscos não modificáveis, que a gente já vai ver agora. Bia, lê para mim, por favor. A Bia Costa. E depois a Azevedo. A Bia Costa não está aí? Tá. Peraí, pode ler. professora. Estou operando. Fatores de riscos modificáveis. Diversos fatores de riscos classificados como modificáveis já foram identificados como uso de tabaco e álcool, hábitos alimentares inadequados, inatividade física, agentes infecciosos, radiação ultravioleta, exposições ocupacionais, poluição ambiental, radiação ionizante, alimentos contaminados, obesidade, situação socioeconômica. Então, basicamente, os fatores de risco modificáveis são os fatores de risco externos, tá? Os extrínsecos. Azevedo, lê para mim ainda sobre os fatores de risco modificáveis, por favor. Os fatores de risco modificáveis há ainda nesta relação o uso de drogas hormonais, fatores reprodutivos e imunossupressão. Essa exposição é acumulativa no tempo e, portanto, o risco do câncer aumenta com a idade. Mas é a interação entre os fatores modificáveis e os não modificáveis que vão determinar o risco individual de câncer. Certo. Por isso, olha a Melina falando que o nome Eduardo Alencar é o do namorado dela. Por isso que eu fiquei pensando, quem é esse Eduardo? Eu pensei que fosse aquele da B, o moreninho. Não é Eduardo o nome dele também? Vamos lá. Então, o que a Bia acabou de ler é o que a gente vem conversando durante a aula inteira praticamente, né? Que a interação entre os fatores de risco, elas vão estar ligadas para o desenvolvimento, a agressividade desse câncer, tá? E vai determinar o risco, respeitando a individualidade biológica de cada um, respeitando
a quantidade e como esse paciente ele vai estar exposto a esse fator de risco. Cleisiane, lê para mim os fatores de risco modificáveis ainda, por favor. Professora, só tá um pouquinho de barulho aqui, mas eu vou ler. Não sei se vai Não tá barulho, ficar tá tranquilo, barulho. pode ir. Tá bom. Fatores de risco modificáveis. Algumas dessas mudanças dependem somente do indivíduo, enquanto outras requerem alteração em nível populacional e comunitário. Exemplo: nível individual, interrupção do uso do tabaco. Nível comunitário, introdução de uma vacina para o controle de um agente infeccioso associado com o desenvolvimento do câncer, como o vírus da hepatite B. Que leva ao câncer de fígado. Então, a gente tem dois tipos, né, de ação para os fatores de risco modificáveis em relação a nível de prevenção. O individual, em que esse paciente ele muda os hábitos de vida saudável, a gente está lidando com um indivíduo único, e quando a gente pensa em nível comunitário, em que a gente vai estar atingindo determinada população, como o uso das vacinas, que a gente, além de ter a vacina para a hepatite, a gente hoje também tem a vacina para o HPV. Aqui eu vou dando alguns exemplos, tá? Então, aqui, Damião, lê para mim, por favor. Fatores de risco modificáveis. Uso de tabaco. É o principal causa dos cânceres de pulmão, laringe e cavidade oral e esôfago. Tem um importante papel nos cânceres de bexiga, leucemia mieloide, pâncreas, colo do útero e outros. Tá, então a gente sabe já que o tabaco, ele é um fator de risco extrínseco e modificável, porque se o paciente ele parar de usar, ele parar de entrar em contato com esse estímulo agressivo para essa célula que está sofrendo uma mutação genética, esse paciente pode prevenir o desenvolvimento do câncer. Dani Kizan, lê para mim, por favor. Fatores de risco modificáveis. Alimentação inadequada. Uma alimentação rica em gordura saturada e pobre em frutas, legumes e verduras aumenta o risco dos cânceres de mama, cólon, próstata e esôfago. Gente, então a alimentação, ela é fundamental para que você possa prevenir inúmeros cânceres. Então, quanto mais comida industrializada você comer, quanto mais comida com corante, salgada, muito açúcar, maior vai ser a tua probabilidade de desenvolver diversos cânceres, tá? Então, você comer muito sorvete, tomar muito sorvete, milkshake, hambúrguer, tudo isso que não presta, tu vai saber que tu estás colocando no teu organismo fatores de risco modificáveis que podem desenvolver células cancerígenas e você pode iniciar o processo de oncogênese. Dai, lê para mim ainda sobre alimentação inadequada, por favor. Fatores de risco modificáveis. Tá escutando? Tô, amor. Alimentação inadequada. Uma alimentação rica em alimentos de alta densidade energética aumenta o risco de ganho de peso e de desenvolvimento da obesidade, que é um fator de risco para diversos tipos de câncer. Lembrando que alimentos de alta densidade energética concentram muitas calorias em um pequeno volume. Em termos práticos, são alimentos que contêm mais de 2 calorias por grama. Gente, um paciente com sobrepeso, um paciente obeso, ele tem um processo inflamatório crônico. Não é só fator de risco para o câncer, mas para muitas outras doenças crônicas não transmissíveis. A gente viu aí um grande exemplo de uma patologia que o obeso, ele tinha uma probabilidade maior de evoluir para um caso grave, que era o COVID.
justamente por esse processo inflamatório crônico. Então, mais uma vez eu digo, você é o que você come. Se você come coisas que não são saudáveis, porcarias mesmo, falando vocabulário claro, você tem uma probabilidade gigantesca de desenvolver vários tipos de patologia, incluindo aí o câncer. Erickson, lê para mim, por favor. Fatores de risco modificáveis. Alimentação inadequada. Na sua próxima ida ao supermercado, olhe o rótulo de um biscoito qualquer, divida o número de calorias da porção pelo total de gramas da porção, que aparece listada no rótulo nutricional, e descubra se ele é um alimento de alta densidade energética. Eu não faço isso, né? Eu já acho que a gente acaba se limitando muito, mas você ler o rótulo, você identificar as substâncias que tem naquele alimento é extremamente importante. Então, verifique a quantidade de carboidrato, a quantidade de sódio, se tem gordura saturada. Evitem esses alimentos. Consumir frutas, legumes, verduras diminui aí a probabilidade do câncer de pulmão, pâncreas, colo e reto, próstata, esôfago, boca, faringe e laringe, ou seja, muitos cânceres, tá? A inatividade física. Esté, lê para mim, por favor. Inatividade física. A prática regular de atividade física diminui o risco de câncer de cólon e reto, de mama, na pós-menopausa e de endométrio. Reduz o risco de desenvolver obesidade, fator de risco para diversos tipos de câncer. Exatamente. Então, atividade física, além de te propor um bem-estar, né, físico e psicológico, ele vai também prevenir várias outras patologias, não só o câncer, como doenças cardiovasculares, doenças metabólicas. Vinícius, lê para mim, por favor. Já, professora, posso falar? Já. Deixa eu ver aqui. Classificação dos fatores de risco. Fatores de riscos modificáveis. Obesidade. É um fator de risco importante para os cânceres de endométrio, rim, vesícula biliar e mama. Agentes infecciosos. Eles respondem por 18 dos cânceres no mundo. O HPV, o vírus da hepatite B e a bactéria Helicobacter, enfim, né, pylori, respondem pela maioria dos cânceres associados a infecções. Então, mais fatores de risco que poderiam ser prevenidos, que podem ser prevenidos, são modificáveis, né? Não tá? Rebeca, lê para mim, por favor. Fatores de risco modificáveis. Tá escutando, professora? Tô, amor, tô escutando. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas. O uso excessivo de bebidas alcoólicas pode causar cânceres de boca, faringe, laringe, esôfago, fígado, mama e cólon e reto. O risco de desenvolver câncer de cavidade oral é aumentado quando há associação ao fumo. Exatamente. A probabilidade de desenvolver outros tipos de cânceres é bem maior. Kathleen, lê para mim sobre a radiação ultravioleta. Não? Fernando, lê para mim, por favor. A professora nem lhe conta. Que foi? Calma, foi eu que a senhora chamou, professora? Vai, foi tu mesmo. Foi, Kathleen, pode ler. Radiação ultravioleta ionizante.
ultravioleta. A luz do sol é a maior fonte de raios ultravioleta causadores do câncer de pele. Ionizante. A mais importante radiação ionizante é proveniente dos raios X, mas ela também pode ocorrer na natureza em pequenas quantidades. A gente tem aí os raios UVA, UVB e UVC. Os raios UVC não ultrapassam, né, para a Terra. A gente tem os raios UVA e UVB. O UVB, gente, é o raio é o raio ultravioleta que vai te oferecer vitamina D, que vai auxiliar na produção da vitamina D. É um raio bom, então que você pode pegar de manhãzinha cedo ou no final da tarde. O raio UVA é um dos raios mais agressivos e que tem a maior probabilidade de você desenvolver um câncer de pele. Então, para você se prevenir contra os raios UVA, em que a penetração dele é maior, ele chega na tua derme, você tem que comprar um protetor solar que tenha um PPD acima de 20. Se o PPD do teu protetor solar for baixo, você só está se protegendo contra os raios UVB. Não está se protegendo contra os raios UVA. Alguns protetores solares, eles só vêm assim, proteção contra raio UVA e UVB. Se ele não tiver o PPD, é porque o PPD dele é baixo. Porque o PPD ele acaba encarecendo um pouco o protetor solar. Então, se vocês querem cuidar da pele de vocês, prevenir rugas, prevenir melasma, manchas na pele, invistam num protetor solar que tenha um PPD alto. Fernando, agora lê, por favor. Meu microfone não quer pegar você. O quê? Meu microfone não quer pegar. Mas eu tô te escutando. Brincadeira, deixa eu ver aqui. Pode ler. Fatores de risco modificáveis. Exposição ocupacionais. Substâncias encontradas no ambiente de trabalho, tais como asbesto, arsênio, benzeno, sílica, radiação, agrotóxico, poeira de madeira e de couro e fumaça do tabaco são carcinogênicas. O câncer ocupacional mais comum é o de pulmão, devido ao tabagismo passivo. Pronto. Então, isso daí, esse tipo de fator de risco, a gente chama de exposição ocupacional. Raul, lê para mim, por favor. Fatores de risco modificáveis. Poluição ambiental. A poluição da água, do ar e do solo responde por 1% a 4% dos cânceres em países desenvolvidos. A poluição tabagística ambiental é a principal poluição em ambientes fechados, segundo a OMS, sendo classificada como tabagismo passivo. Teve um grande ganho, isso foi uma saúde pública mundial. Em alguns países ainda podem, mas a maioria não. Você não pode mais fumar em ambiente fechado, justamente por isso, né? Para diminuir fatores de risco ambientais, que no caso seria o tabagismo passivo. Você quer fumar, fume você sozinho em ambiente ou em ambiente aberto. Em ambiente fechado, isso já é um crime. Fatores de risco socioeconômico, Gabriel, por favor, lê. Qual Gabriel, professor? O Martins. Eu, professora? Exatamente. Não, mas é Freitas. Quê? Eu sou o Gabriel de Freitas. Tu não é o Gabriel Martins, não? Não, tem a Gabi e Gabriela Martins, que é a Gabi. Então vai só tu mesmo, só o Gabriel. Faltou o... Ei, Gabriela, faltou o A no teu Gabriela, tá? Tá escrito aí Gabriel Martins no teu nome. Gabriel, lê pra mim, então. Eu? Tu mesmo. Tá bom. Fatores de risco modificáveis. Nível socioeconômico. A associação do nível socioeconômico com vários tipos de cânceres provavelmente se refere a esse papel como marcador do modo de vida e disposição das pessoas a outros fatores de risco do câncer. Tá, então isso daí, nível socioeconômico, alimentação, moradia, a outros fatores ambientais que esse paciente ele se expõe devido ao seu nível socioeconômico.
Comportamento sexual, né? Atividades sexuais precoces, possuir parceiro sexual com múltiplos parceiros, possuir múltiplos parceiros sexuais. São fatores relacionados ao desenvolvimento de infecção pelo HPV, que é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. Então, as pessoas, né, que mantêm relação sexual com múltiplos parceiros ou que possuem múltiplos parceiros sexuais devem estar fazendo um acompanhamento ginecológico com uma frequência maior do que o paciente que tem somente um parceiro. Hoje em dia eu já nem oriento isso. Se você tem um único parceiro, mas você não utiliza nenhum tipo de contraceptivo, eu digo contraceptivo, camisinhas, você deve procurar habitualmente o seu ginecologista ou o seu médico, porque você não sabe das relações sexuais do seu parceiro. Então, se você mantém relações sem camisinha, a sua ida até o médico ela deve ser com maior frequência. E aí a gente vai entrar agora nos fatores de risco não modificáveis. Então, vão estar relacionados aos fatores de risco que não dependem do comportamento, hábitos ou práticas individuais e coletivas. Também são conhecidos como os fatores de risco intrínsecos, que a gente já viu. Idade, gênero, etnia, raça, herança genética ou a hereditariedade. Ou seja, não tem influência externa, tá? Tá no teu organismo. Os fatores de risco não modificáveis são de determinados grupos étnicos, tá? Que parecem estar protegidos aí de certos tipos de câncer, como a leucemia linfocítica, que vai ser muito rara nos orientais, o sarcoma, que vai ser também uma forma de tumor ósseo aí, que vai ser muito rara em negros. Não me perguntem o porquê, mas é algum tipo de herança genética. A idade, a gente já viu que quanto mais idoso, quanto mais avançada a idade, maior a probabilidade do paciente desenvolver um câncer, porque ele vai estar exposto àquele fator de risco por um maior período. Etnia ou raça, os riscos de câncer vão variar entre grupos humanos de diferentes raças ou etnias. Eu acabei de dar um exemplo, né, no slide, 2 slides anteriores. Algumas dessas diferenças podem refletir aí em características genéticas específicas, enquanto outras podem estar relacionadas ao estilo de vida e exposição ambiental. E aí a gente vê se casando, mais uma vez, os fatores de risco modificáveis com os não modificáveis. A hereditariedade, que vai ter aí como ponto correspondente ao câncer somente 4%. Alguns genes vão afetar a suscetibilidade aos fatores de risco para o câncer. Gênero, alguns cânceres só desenvolvem em mulheres, outros só desenvolvem em homens, o exemplo, câncer de próstata e câncer de colo de útero. Isso se dá devido à diferença na estrutura de ambos sexos, que são diferentes. Câncer de mama, a probabilidade é maior em mulheres do que em homens, então isso daí vai se dar a questão de gênero em relação aos riscos não modificáveis. Então, gente, a prevenção do câncer vai depender de medidas para reduzir ou evitar a exposição aos seus fatores de risco. Esse é um nível mais abrangente quando a gente pensa nas ações de controle dessas doenças, quando a gente pensa em estudar determinada população para que a gente possa levar a prevenção de doenças e a proteção e a promoção de saúde. Então, nesse ponto aí, você pode estar se perguntando o que você pode fazer para contribuir para a prevenção do câncer e como pode colaborar para reduzir ou evitar a exposição a fatores de risco. E eu vou dar agora algumas dicas. Isso vale tanto para você como paciente, quanto para você enquanto profissional de saúde que pode estar orientando os seus pacientes. Então, a primeira é eliminar ou reduzir a exposição aos fatores de risco modificáveis, interromper a exposição mediante substituição do produto cancerígeno
ou da tecnologia empregada no câncer ocupacional, a participação efetiva dos profissionais de saúde nos programas de educação comunitária para a adoção de hábitos de vida saudável. Então, você levar a informação correta, você conscientizar ou, no mínimo, sensibilizar esse teu paciente em relação a quais os cuidados que ele deve ter para não desenvolver o câncer, também está dentro do conhecimento da ação que você pode estar desenvolvendo dentro do seu ambiente de trabalho. A participação de membros da comunidade em educação, em atividades educativas, também é muito importante. Realizar a detecção precoce é de fundamental importância para que esse câncer ele não atinja uma metástase, não esteja numa evolução muito grande, muito alta, muito avançada, né? Então, quanto antes o câncer for detectado e tratado, mais efetivo será o seu tratamento, maior será a possibilidade de cura. Vocês viram no início que 40% das mortes do câncer poderiam ser evitadas se esse paciente descobrisse esse câncer no estágio inicial. E também, quanto mais cedo for detectado o câncer, melhor será a qualidade de vida desse paciente. Então, nessa etapa do cuidado, o objetivo é detectar lesões pré-cancerígenas ou já cancerígenas, quando ainda estão localizados no órgão primário, né, que a gente chama de órgão de origem, antes aí que eles possam sofrer uma metástase invadindo os tecidos circundantes ou até mesmo outros órgãos. Então, existem duas principais estratégias utilizadas na detecção precoce, são elas o diagnóstico precoce e o rastreamento do câncer. Alguns cânceres, eles não podem ser diagnosticados precocemente, mas eles podem ser rastreados. Qual é a diferença? O diagnóstico precoce é você descobrir esse câncer no início dele. O rastreamento é você ficar realizando exames, rastreando o seu organismo para ver se vai surgir ou não algum tipo de câncer, algum tipo de célula cancerígena. Então, o diagnóstico precoce ele é realizado com o objetivo de descobrir o mais cedo possível uma doença por meio dos sintomas e dos sinais clínicos que o paciente apresenta. Tá? Então, por exemplo, câncer de mama, que o paciente ele vai fazer o controle, né? Ele vai ter sinais e sintomas, realizando ali o toque, realizando o auto... Eu estou fazendo aqui, eu estou pensando que vocês estão enxergando, vocês não estão enxergando. Então, realizando aí o toque realmente durante o banho, coloca o sabão, o hidratante e pede para que essa paciente faça a massagem, faça o toque na sua mama para ver se ela identifica algum tipo de nódulo. Então, a exposição a fatores de risco é uma das condições que se deve estar atento na suspeita de um câncer, principalmente quando o paciente convive com tais fatores. Então, no diagnóstico precoce, falando ainda sobre ele, o Programa Nacional para o Controle de Câncer da Organização Mundial da Saúde, em 2002, recomenda aí que todos os países promovam a conscientização. Dois principais componentes de programas para o controle de câncer existem aí, que é a informação para a população e a informação para os profissionais. Então, não adianta somente a gente ter essa informação, o profissional da saúde ter essa informação. Ele precisa repassar e orientar essa população. Eu vou desligar o ar aqui rapidinho. E aí a gente tem o rastreamento, tá? Que é o exame de pessoas saudáveis. É aquilo que a gente vê na Praça da República, na Praça Batista Campos, em que as pessoas vão lá e fazem alguns testes, fazem orientações e encaminham esses pacientes para realizar exames em pessoas que estão saudáveis, ou seja, eu estou rastreando para ver se aquele paciente ele tem ou não algum tipo de câncer. Esse paciente ele não tem o sintoma, ele não tem o sinal, ele é saudável, ele só está realmente realizando rastreamento. Então, o objetivo de selecionar aquelas pessoas com maiores chances de ter uma enfermidade por apresentarem exames alterados ou suspeitos. Devem ser encaminhadas para uma investigação diagnóstica. Então, de acordo com a OMS, em 2003, o rastreamento pode ser oferecido de 3 formas diferentes.
O primeiro é o rastreamento organizado, que ele é dispensado por meio do planejamento ativo, tendo frequência e faixa etária pré-definida. A gente faz muito isso no Outubro Rosa, em que a gente já tem uma faixa etária certa dessas mulheres que vão fazer uma mamografia, uma ultrassom de mama, um preventivo. Então, a gente tem um planejamento, uma organização para que esses pacientes que são saudáveis e que já possuem uma faixa etária certa, realizem o exame para rastrear um possível desenvolvimento do câncer. A gente tem aí o rastreamento seletivo, que de modo seletivo, para um subgrupo já identificado com maior risco de ter essa determinada doença. E o oportunístico, que foi o que eu dei o exemplo ainda há pouco numa praça, é oferecido de modo oportuno ao indivíduo que, por outras razões, possa procurar ali os serviços de saúde. Então, Oi, quem fala? Então, a Dayana. Oi, Day. Então, diga, amor. Então, por exemplo, um exame de rotina, ele também se encaixa aí no rastreamento? Sim, o exame de rotina ele é um rastreamento. O diagnóstico precoce, né, quando a gente fala em diagnóstico precoce, é quando esse paciente ele já apresenta algum tipo de sintoma, algum tipo de sinal que ele possa ter um câncer, por exemplo, um sinalzinho na pele, tá? Então, é quando o paciente ele tem um diagnóstico precoce, já nem faz o rastreamento, porque ele já está apresentando um sinal e um sintoma. A diferença é, diagnóstico precoce, eu estou descobrindo o câncer no início. O rastreamento, eu estou saudável e eu estou me cuidando. Eu estou prevenindo, eu estou procurando, tá? Então, câncer de mama, eu posso tanto ter o diagnóstico precoce, eu posso ter algum sinal, como eu posso ter o rastreamento. Assim como câncer de colo de útero, cólon e reto e cavidade oral. O de pulmão é muito difícil fazer o diagnóstico precoce e é muito difícil fazer o rastreamento. Um paciente saudável ir atrás, para ver se está com câncer de pulmão ou não. Geralmente é um fumante que já está com algum sintoma, com algum sinal que já está tossindo. Então, câncer de pulmão, ele tem aquele período de latência, é muito difícil o paciente descobrir no início ainda, né? O câncer de próstata, não dá para fazer o rastreamento, mas dá para fazer o diagnóstico precoce. O estômago e o de perimelanoma, a mesma coisa, faz o diagnóstico precoce, mas não faz o rastreamento. Aí aqui eu coloquei para vocês lerem daqui a pouquinho, lerem quando vocês tiverem um tempinho, tá? A localização do câncer, quais são as queixas que esse paciente ele pode sentir e quais são as recomendações e as orientações gerais. Vou ler esse quadro para vocês entenderem os próximos. Então, de mama, ele pode ter sintoma como dor, calor, edema, rubor, descamação da mama, alteração na forma ou no tamanho da mama, alteração na auréola ou no mamilo, presença de nódulo ou espessamento da mama, ou próximo a ela ou na axila, sensibilidade ou saída de secreção pelo mamilo, a inversão do mamilo para dentro da mama, o enrugamento, o endurecimento da pele da mama, ela fica tipo uma casca de laranja, e a recomendação e orientação geral que se faz. O rastreamento por exame clínico da mama para todas as mulheres a partir de 40 anos de idade, realizado pelo menos uma vez por ano. Se essa paciente ela tem alguém da família que tem câncer de mama, ela precisa visitar esse médico, fazer o exame clínico da mama 2 vezes ao ano. Esse procedimento é ainda compreendido como parte do atendimento integral à saúde da mulher, devendo ser realizado em todas as consultas clínicas, independente da faixa etária. Na faixa de 50 a 69 anos, além do exame clínico de mama anual, a mulher deve fazer uma mamografia a cada 2 anos. O exame clínico da mama e a mamografia anual a partir dos 35 anos para as mulheres pertencentes ao grupo de risco é elevado no desenvolvimento do câncer, que eu acabei de falar. Então, se você tem uma probabilidade maior de desenvolver câncer, se a sua mãe tem, se a sua irmã, se alguém da sua família tem, você, a partir dos 35 anos, esses exames eles devem ser feitos pelo menos 2 vezes ao ano. E a garantia de acesso a diagnóstico, tratamento e seguimento para todas as mulheres com alterações aos exames realizados.
Aí aqui também outro exemplo, câncer de colo de útero, a mulher pode ter o sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal de odor fétido, dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais. E a recomendação é que mulheres entre 25 e 64 anos devem realizar os exames preventivos ginecológicos anualmente. Após 2 exames normais seguidos, devem realizar um exame a cada 3 anos. E no caso de exames alterados, deve seguir as orientações médicas. Isso daí é orientação do Ministério da Saúde. Eu, particularmente, oriento a todo ano realizar o preventivo. Câncer de colo e reto, alterações referidas, geralmente acima dos 50 anos, que pode ser anemia de origem indeterminada, perda de sangue nas fezes, dor e ou massa abdominal, o melena, né, que é o sangue nas fezes, a constipação intestinal, diarreia, náusea, vômito, fraqueza. E recomendações gerais, esses tumores podem ser detectados precocemente por meio dos seguintes exames: pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia e retossigmoidoscopia. E pessoas com mais de 50 anos devem se submeter anualmente à pesquisa de sangue oculto nas fezes. Caso o resultado seja positivo, é recomendado aí fazer a colonoscopia. E ficar sempre atento aos cuidados e aos fatores de risco. Então, alimentação rica em vegetais e alguns fatores de risco de desenvolvimento da doença, como, por exemplo, a idade acima de 50 anos, histórico de família de câncer coloretal, história da pessoa que já teve câncer no ovário, útero ou mama, e baixo consumo de cálcio, além da obesidade e do sedentarismo. E aqui depois vocês dão uma olhadinha, que tem também a localização: câncer de boca, câncer de pulmão, câncer de estômago. Eu quero que vocês deem uma lida, tá? Até porque vocês podem conhecer alguém que tenha algum sintoma e você nem imagina, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Tudo certinho? Não, professora, tudo certo. Tá. Próxima aula será sobre a atuação da fisioterapia no paciente oncológico. Antes da gente iniciar a aula, a gente vai discutir sobre os dados epidemiológicos do câncer. Então, eu quero que vocês me tragam, por favor. Não deixem de trazer. Professora? Oi. Paulo primeiro, depois a Rose. Eu pesquisei um pouco sobre esses dados epidemiológicos, só que, tem uns estudos que eles têm um pouco de déficit nessa questão. Pesquisando em artigo, só tem dado até 2018, mas o INCA já disponibilizou os dados de 2020, a previsão de dados para 2020. Isso que eu ia falar. No site do INCA mostra a previsão para 2020 e tem a de 2018. Então, tragam para mim na próxima aula de 2018 com a previsão de 2020. Tá bom? Então, Rose, tu queria falar? Professora, o meu assunto, na verdade, não tem muita relação com essa nossa Então, deixa aula. eu parar a gravação aqui, peraí.